Chegou a hora da nossa entrevista com o empreendedor do dia. Bom, o assunto hoje é o seguinte. Domingo passado, dia 2 de abril, foi aí o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? É muito importante a gente ter datas que pontuem muitos dos temas que a sociedade ainda precisa debater, se conscientizar sobre. Falando nisso, você já vão entender qual é o paralelo que eu vou traçar. As startups costumam trazer soluções para problemas simples e também facilidades para problemas mais complexos, não é verdade? E, ao mesmo tempo, geram emprego, giram a economia, não é? Elas têm agora uma grande função social e econômica, e onde elas nascem, né? Nas cidades, nas regiões que elas apoiam e fazem as coisas acontecer. Bom, e aí falando de inclusão da diversidade, falando de startup, dessa reação natural que existe a partir da visão do empreendedor, né, para favorecer a sociedade, a gente vai agora conhecer a história do Caio Bogos. Ele criou a ATIP, uma startup para justamente promover a inclusão de profissionais com autismo no mercado de trabalho. Caio, seja muito bem-vindo. Você fala com a gente ao vivo de onde? São Paulo, capital. Ah, que bacana! Caio, conta para mim como é que surgiu a ideia de você criar a ATIP. Ela já nasceu com esse nome ou não? É o seu primeiro empreendimento? Me conta um pouco. É meu primeiro empreendimento, a Atip nasceu com outro nome, a gente reposicionou completamente a marca nos últimos 2 anos, e a gente nasceu, vocês estavam comentando da Campus Party, hackathons, a gente nasceu durante um hackathon promovido pela minha universidade. Então a gente tem essa origem, a ideia original era justamente, pensar na problemática da comunidade autista, nas problemáticas da comunidade autista, e encontrar soluções tecnológicas nesse sentido. Então, eu participei na época desse hackathon, a gente acabou ficando em segundo lugar com uma ideia de uma plataforma para criança autista, e com o passar do tempo a gente mudou completamente, pivotamos, como diz no ambiente aí de startups, Uhum. para justamente atender um outro público completamente diferente, ainda na comunidade autista, mas um outro foco. O Caio, você falou que aconteceu esse hackathon na sua universidade, né? Onde você estudava ou ainda estuda? Não, já sou formado em sistemas de informação, eu me formei pelo Centro Universitário FIAP aqui em São Paulo. Ah, FIAP, certo. E aí, quanto tempo faz isso? Já da minha formação já fazem quase 2 anos, foi em plena pandemia, E então do faz hackathon? o hackathon mais de 4 anos que eu tô com o Ah, projeto. mais de 4 anos. Então, no início, o aplicativo era para conectar crianças autistas e... Era para conectar os familiares, profissionais de saúde, Ah, profissionais certo. de educação, para acompanhar a evolução da criança autista, então a Ah, gente tinha certo. esse propósito. E E aí, por agora que que você tinha esse propósito lá naquele começo e por que que você mudou? A gente tinha aquele propósito no começo, porque, primeiro, eu tinha pouco contato, na época, com a comunidade autista. A gente foi perceber. Geralmente, quando a gente imagina o autismo, a gente imagina geralmente a criança, e às Uhum. vezes a gente esquece que essa criança, ela cresce, ela vai ter que Sim. crescer, ela vai ter que se desenvolver. E na época eu tinha pouco contato, mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que a comunidade autista adulta ela é bastante desassistida, principalmente no sentido da inclusão no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, eu fui me percebendo também, e no ano passado eu fui diagnosticado dentro do espectro. Então, eu fui diagnosticado como Ah, pessoa você não autista. sabia, não tinha esse diagnóstico ainda quando se interessou pelo assunto? Não, não, eu só queria mesmo gerar um projeto de impacto social e acabei me impactando nesse processo. A gente costuma falar aqui na TIP que a primeira pessoa impactada com esse novo posicionamento de ser esse elo entre a comunidade adulta e as empresas foi justamente o próprio fundador. Nossa, que interessante. E como é que você descobriu, né? Como é que aconteceu esse diagnóstico? Só para a gente entender um pouco a respeito do dia a dia, né? Da pessoa que tem, né? O espectro autista. Me conte. Basicamente, eu comecei a observar algumas características minhas, né, então, principalmente a questão de interação social, alguns comportamentos restritos que eu tenho, rotinas e etcétera. Eu comecei a observar isso no dia a dia da comunidade que a gente criou em torno da TIP, né, que basicamente é formada por autistas adultos já diagnosticados. Uhum. Então, eu observando essas características minhas
eu sempre tive, sempre estiveram ali. Eu nasci uma pessoa autista, a diferença é que eu fui diagnosticado no ano passado. Então, eu observando essas características, eu fiz um paralelo, né, entre a comunidade que eu já conhecia e as minhas próprias características e fui atrás, do diagnóstico formal. Então, foi um período bastante minucioso aí de diagnóstico. Uhum. Ainda está sendo um período, na verdade, apesar de fazer um ano, ainda está sendo um período de adaptação para mim, porque eu estava acostumado a um modo de vida que mudou completamente. Hoje em dia, acho que eu me conheço mais e tenho um propósito empreendedor junto com a TIP muito mais Sim, solidificado, porque eu imagino. estou impactando a minha comunidade. Uhum. Então, está sendo um processo, mas basicamente foi isso. Eu comecei a me identificar dentro da própria comunidade autista e fui atrás para saber se realmente eu era autista, se eu tinha esse diagnóstico formal. E Caio, aí quando que você resolveu reposicionar então o aplicativo? De ser a conexão entre pais de crianças autistas com funcionários, né, da educação e da saúde para passar a ser essa conexão de emprego entre as empresas e os adultos autistas profissionais? Foi antes do meu diagnóstico formal. Uhum. A gente já estava com esse reposicionamento e a gente decidiu reposicionar de fato, porque a gente observou que a comunidade autista adulta, ela é bastante desassistida a nível de desemprego. Então a gente tem mais de 85% das pessoas autistas adultas fora do mercado de trabalho. E, por outro lado, a gente percebeu que as empresas estavam cada vez mais olhando para esse tema como um tema de interesse, e a gente sabe que a gente tem talentos gigantescos na Uhum. comunidade, principalmente para as áreas de tecnologia. Uhum. Então, a gente uniu essas duas questões que a gente observou e tomamos a decisão, de fato, de mudar o negócio para ser esse elo entre autistas adultos e empresas incríveis, e tem dado bastante certo. A gente está em fase operacional já e possivelmente a gente deve entrar em escala, espero, bem em breve. Que legal. Quantas pessoas vocês já colocaram no mercado? No ano passado foram mais de 30 pessoas Uhum. diretamente colocadas no mercado de trabalho. Fora isso, foram mais de 500 bolsas de estudo que a gente Que distribuiu também legal. para tecnologia, junto com os nossos parceiros educacionais, como Oracle, a própria FIAP, entre outras empresas. Que Então, a gente legal. acaba impactando também esse lado educacional. Falando sobre representatividade, né? A população autista, você tem esses dados de cabeça? Não sei. Também, se não tiver, não tem Sim, problema. sim. Corresponde a quantos por cento da população brasileira? Atualmente, a gente tem um número, que é basicamente um número mágico, mas eu acredito que ele é bastante subdimensionado. Se fala em 2 milhões de pessoas autistas no Brasil. Ao Uhum. redor do mundo, passa de 70 milhões de Uhum. pessoas. Então, a É, gente mas partindo da sua própria experiência pessoal, não é verdade? A gente pode imaginar que tem muita gente que não recebeu o diagnóstico ainda, né? Não se atentou. Você teve alguma dificuldade para entrar no mercado de trabalho antes de você receber o diagnóstico ou não? eu não tive tanta dificuldade principalmente por ter uma rede de apoio que sempre efetivamente me apoiou mesmo com as minhas características que eram diferentes do que as pessoas esperavam. Então eu tive principalmente minha mãe, que me deu todo o suporte educacional, de acolhimento, etc. E claro que eu também tive uma série de privilégios nesse sentido. Então, para entrar no mercado de trabalho, eu fui muito indicado, eu tive essa rede de apoio. Agora, para me manter no mercado, foi bem complicado, porque os meus comportamentos, eles sempre batiam de frente com o que as pessoas esperam. Então, questão de interação social, aquele happy hour que às vezes a gente não quer ir por pura e simplesmente esgotamento mental, questão de entendimento de mensagem das outras pessoas, isso sempre foi uma barreira para eu Hum. transpassar durante a minha estadia aí nesse mercado de trabalho antes de decidir empreender. Então não tive tanta barreira para entrar, muito grato à minha mãe por isso inclusive, mas tive um problema para conseguir me manter de uma maneira que minha saúde mental fosse preservada. Então, Entendi. consegui me manter, mas tinha alguns problemas em relação a isso. O Caio, a gente tem uma porção de estudos ao redor do mundo, né, falando sobre a importância da inclusão da diversidade, inclusão respeitosa da diversidade em todas as áreas, né, seja no âmbito social, no âmbito profissional, enfim, porque sempre a gente está favorecendo diferentes pontos de vista e etc., e representando a sociedade como ela é, né?
Nesse tempo em que você está com a sua startup, você já tem monitorado questão de, por exemplo, produtividade, de retenção? Você está se atentando para fazer esse tipo de captura de dado para que realmente você consiga acompanhar, inclusive, se está havendo, de fato, uma inclusão respeitosa da Sim. pessoa com autismo? Sim, até porque a gente, geralmente, em grande parte dos casos onde a gente atua nessa inclusão diretamente, a gente tem o acompanhamento da própria TIP. Então, após a contratação dessas pessoas, a gente fica em contato tanto com a empresa, com a gestão, quanto com essas próprias pessoas que foram Uhum. contratadas. E isso a gente acredita que com esse acompanhamento próximo, a gente consegue justamente garantir essa diminuição do turnover de pessoas com É, deficiência, que geralmente é maior do que com pessoas sem deficiência. sim, Então, a gente já tem alguns dados em relação a isso e a gente consegue comprovar que bom. que, de fato, há essa diminuição de turnover, a pessoa consegue se manter de maneira respeitosa e produzindo, que eu acho que é o que, para Que as bom. empresas, é uma das questões que importa. Caio, a gente vai ter que encerrar a nossa conversa. Achei tudo muito interessante que você me contou, muito importante também, para que os empreendedores que estão nos assistindo alcancem você, né, e tenham acesso ao seu banco de talentos. Qual que seria o caminho? É um site que você montou? Pode acessar o site da TIP diretamente, ali explica um pouco da nossa jornada, o que que a gente faz, é a Uhum. tip.io, mas também é só Atip.io. isso, exatamente. atip.io. E.io, Ok, exatamente. E ali tá. tem tudo explicado. Ah, então tá bom. Olha, eu vou te indicar para os programas aqui da casa também, tá bom? Para você contar com mais detalhes como foi a jornada empreendedora e como você está se estruturando aí no mercado para promover a inclusão respeitosa e de verdade. Obrigada, viu? Prazer, parabéns. Um beijo grande. Agradeço o espaço, abraço. Tchau, tchau.